E aí, pessoal? Hoje a gente vai falar sobre o movimento PUA, que significa basicamente Pickup Artist, que são os caras que são especialistas em seduzir as mulheres e depois dão leitada e ghost nelas. O PUA, ou como eu já disse, Pickup Artist, significa em português artista da sedução. O PUA foi um movimento muito forte no início dos anos 2000, onde várias pessoas acabaram se tornando mestres da sedução e passaram seus conhecimentos para homens que, de certa forma, possuíam uma feiura acima do normal, a ponto de não perceberem a sua insignificância diante das mulheres. E que precisavam acreditar que poderiam seduzir as mulheres mais lindas do mundo se eles descobrissem os métodos de sedução que os PUAs tinham. O PUA se tornou famoso nos anos 2000, mas ele já existe desde a década de 70. Pois nessa década foi quando ocorreu a revolução sexual. Foi nesse período que começaram a surgir os gurus que tentavam ensinar métodos de sedução para os homens. Mas foi na década de 90 que o PUA começou a tomar forma, depois que um escritor chamado Ross Jeffrey escreveu o livro acerca da PNL, que era um livro sobre comportamento e programação neurolinguística que os homens poderiam adotar para atraírem mulheres. E através dessa obra, Ross Jeffrey acabou influenciando outros alunos seus a levarem a palavra do PUA adiante. Um deles se chamava Lewis DePayne. Esse cara foi o primeiro que fundou um grupo na internet apenas sobre sedução, chamado newsgroupout.seduction. E essa foi a primeira comunidade onde as pessoas começaram a falar sobre técnicas de sedução. E a influência que o Ross Jeffrey teve não parou por aí. Em 1999 saiu um filme chamado Magnolia, onde Tom Cruise era um sedutor. E esse personagem foi baseado em Ross Jeffrey. Mas o PUA só começou a deixar de ser underground após a publicação do livro chamado The Game, pelo jornalista Neil Strauss. Esse livro acabou se tornando um best-seller. E isso fez o PUA se tornar mainstream. E foi nessa mesma época que muitas pessoas acabaram conhecendo um artista da sedução chamado Mystery. Para muitos caras desse meio, o Mystery foi literalmente o artista da sedução que fez com que o PUA se tornasse acessível através do livro Mystery Method. Nesse livro, o Mystery acabou combinando o conhecimento de David DeAngelo, outro PUA muito conhecido, que falava que a aparência não era tão importante na conquista das mulheres, e misturou isso com a psicologia evolutiva. E isso tudo resultou no Mystery Method. Para muitos caras da sedução, o Mystery ele é o maior sedutor do mundo. E os alunos que foram influenciados pelo conhecimento do Mystery acabaram criando uma outra empresa que se tornou muito relevante nesse mundo, que foi a RSD. E muitos dos ensinamentos da RSD eram baseados no Mystery Method, como a regra dos 3 segundos, o uso dos nags, que é uma tática utilizada para manipular as mulheres, fora também a habilidade de contar histórias envolventes. A Real Social Dynamics, ou RSD, tem um dos instrutores mais famosos no mundo do PUA, que é o Julian Blanc. E esse cara ficava viajando o mundo apenas seduzindo mulheres e passando o seu conhecimento para homens virgens que queriam ser igual a ele. E há uma história muito estranha com esse cara, onde a Austrália deportou ele do país por conta de acusações de abuso emocional e físico que ele fez com algumas mulheres. Mas o Julian continuou tendo a mesma fama que ele sempre teve, de comedor, mesmo após as acusações. E no mundo do PUA, nós temos 3 abordagens com as mulheres: o modo direto, indireto e o modo natural. Julian Blanc é especialista no modo direto, onde você deixa claro as suas intenções para a garota desde o início da interação. Já o modo indireto é quando você fica amigo primeiro da garota e depois tenta seduzi-la.
Priscila. E o modo natural é uma mistura do direto com o indireto, onde você não deixa claro pra garota suas intenções, mas fica flertando com ela durante toda a interação. Hoje, o PUA não tem mais a mesma relevância devido ao surgimento de movimentos como o MGTOW e a influência cada vez maior da comunidade da Red Pill na manosfera. Porém, mesmo estando em baixa, o PUA ainda é muito acessível e muita gente ainda procura por esse conhecimento. Então, não desvalorize o PUA. Ele foi muito influente na manosfera e merece também o seu respeito.